Hoje eu vou citar para vocês 15 vantagens e desvantagens da castração nos cães e gatos, tanto nas fêmeas quanto nos machos. Sou Pauline Luciano, a sua amiga vet. E aí, castrar ou não? Eu sei que essa é uma dúvida muito comum entre os tutores, mesmo sendo super a favor e sempre que possível eu estou indicando para os meus pacientes. Eu sempre gosto de deixar claro que, como tudo na vida existem vantagens e desvantagens, a castração também tem o seu lado positivo, que são várias vantagens, mas também tem alguns pontos negativos, que é extremamente importante esclarecer isso para vocês. Eu vou começar falando um pouquinho a respeito das vantagens. Eu tenho certeza que uma das principais perguntas que chegam até os veterinários é em relação a quando castrar. O mais indicado é que essa castração seja realizada antes do primeiro cio, porque assim a gente consegue prevenir tumor de mama, neoplasias mamárias. Antes do primeiro cio, as chances dela desenvolver tumor de mamas no decorrer da vida é muito pequena, é cerca de 0,05%. Se ela for castrada depois do primeiro cio e antes do segundo cio, a chance dela ter tumor de mama é cerca de 8 a 10%. E se caso ela for castrada depois do segundo cio e antes do terceiro cio, esse percentual vai aumentar um pouquinho para 26%. Ou seja, quanto antes castrar, melhor. E no caso dos machos, no cão e gato, nós também vamos conseguir prevenir algumas neoplasias com a castração, como por exemplo a neoplasia testicular, porque obviamente se a gente retira aquele órgão, vai impedir que desenvolvam qualquer anomalia ali naquela região. E uma outra super vantagem da castração nas fêmeas é evitar alterações no útero, como a piometra e a mucometra. Mas afinal, o que é isso? Vou colocar aqui 3 imagens: um útero saudável, o segundo um útero com piometra e o terceiro com a mucometra, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem essa alteração. Nessa foto vocês estão conseguindo ver um útero saudável, dá para vocês notarem que é um útero bem fininho, certo? Já nessa outra foto vocês estão vendo um útero com piometra, é uma infecção no útero, é um acúmulo de secreção purulenta, ou seja, um acúmulo de pus dentro desse útero. E nessa outra foto é a mucometra, é bem parecido, só que a mucometra vai ter um líquido. E nessa foto dá para vocês visualizar também, além dessa alteração no útero, olha na mama. Essa cadela também tinha um tumorzinho de mama. Então, se nós tivéssemos castrado essa cadela antes do primeiro cio, nós teríamos evitado 2 problemas, que é o tumorzinho de mama e essa alteração no útero. E uma outra vantagem, só que em relação aos machos, é que cães não castrados apresentam hiperplasia de próstata. Isso acontece com cerca de 80% dos cães não castrados. Nós podemos também evitar essa alteração na próstata se caso a gente castrar os nossos animais. E uma outra vantagem em relação à mudança de comportamento. Eu sei que com certeza vocês já ouviram falar que se castrar o cachorro, ele para de brigar, ele não fica tão agressivo. Se castrar o gato, ele para de fugir. E realmente, a castração, ela vai ajudar muito nessas alterações, mas essa alteração de comportamento só vai mudar se essa alteração for hormonal. Agora, se for uma personalidade do seu animal ou se for uma característica da raça, não adianta que a castração não vai resolver. Em relação às brigas, realmente a castração ajuda muito. E eu tive essa experiência na minha casa. As minhas 2 fêmeas estavam brigando muito. Começou a ter uma disputa de território entre elas. E depois que eu castrei, eu resolvi esse problema. Em relação à marcação de território, sim, a castração vai ajudar bastante nessa questão dos machos que ficam fazendo xixi na casa inteira, tanto o gato quanto o cão. Principalmente os gatos, depois que a gente castra eles, diminui muito essa marcação de território. Já no caso do cão, se a gente castrar ele já adulto, essa marcação de território vai diminuir, mas não tanto quanto diminui para os gatos. Mas se a gente castrar esses cães antes deles aprenderem a levantar a perninha, aí esse cão não vai marcar o território. Ele nem vai aprender a levantar a perninha, ele sempre vai fazer xixi
sentadinho. Como eu disse pra vocês, a castração vai ajudar bastante a diminuir essa questão das brigas e também diminui na questão de fugas. Gatos têm mais costume de fazer isso, saem de casa para poder ir atrás de fêmeas. Então, se você castrar, o seu animal não vai ter essa necessidade de ir atrás de uma fêmea para procriar. No caso dos gatos, a gente também vai evitar a FIV e FeLV. A gente consegue prevenir essas duas doenças. Então, pessoal, além da vacinação, que é extremamente importante, a castração vai sim ajudar também no controle dessas doenças. Que nesse caso, o seu gato vai ficar quietinho em casa, não vai atrás de fêmeas. Com isso, ele não vai se envolver em brigas e nem ter contato com outros animais. Nós vamos conseguir também evitar umas doenças que são dependentes da progesterona, como por exemplo a pseudociese, a famosa gravidez psicológica. Nós vamos conseguir prevenir também prolapso vaginal, cio persistente. Vamos prevenir também alguns problemas associados à gestação, como por exemplo o aborto e prolapso uterino. E por último, mas não menos importante, na verdade acredito que é uma das principais vantagens, que é o controle populacional. Nós sabemos que a castração é uma das principais maneiras de evitar e de controlar essa grande quantidade de animais na rua. E também é comprovado que animais castrados têm uma maior chance de serem adotados. E isso é muito bom. Então agora nós vamos falar a respeito das desvantagens, porque nem tudo na vida é perfeito. E uma das principais desvantagens é o risco de cirurgia, que esses animais, para serem castrados, eles são submetidos à anestesia. E isso é o principal medo dos tutores na hora de decidir se vai castrar ou não seus animais. Mas fiquem tranquilos, porque hoje, na grande maioria das clínicas, utilizam anestesias seguras. Por isso é extremamente importante você procurar o veterinário da sua confiança. Não escolhe o mais barato, vai naquele que você confia de verdade. Uma segunda desvantagem é a incontinência urinária, principalmente nas fêmeas, mas isso é algo que é raríssimo de acontecer. E uma das desvantagens é a obesidade. O que acontece na verdade é que o metabolismo desse animal fica um pouquinho mais lento e aumenta o apetite. E isso nós vamos resolver com a alimentação adequada e exercício físico. E uma alteração muito comum também, castrações precoces, ou seja, castrações que são feitas entre 3 e 4 meses. Já vi relatos de animais sendo castrados com menos de 3 meses. E isso eu não concordo, porque o hormônio sexual é importante sim para o desenvolvimento. E o que acontece é que cadelas e gatas que são castradas muito novinhas, a genitália, a vulva delas não desenvolve e elas ficam com uma vulva bem pequenininha. A uretra fica com um diâmetro um pouquinho menor e isso dificulta muito na hora de fazer xixi. E isso acaba causando cálculos, incontinência urinária, cistite. E devido a todas essas alterações, essas fêmeas podem desenvolver também o que a gente chama de dermatite perivulvar. No caso dos gatos que são castrados também precocemente, principalmente para os machos nesse caso, ocorre muito obstrução urinária. Pelo mesmo motivo, que é porque a genitália deles não desenvolve da maneira necessária e a uretra fica também com um diâmetro um pouquinho menor. E isso dificulta também para eles fazerem xixi. E acaba que isso vai desenvolver uma obstrução. Lembrando que isso é muito comum em casos de animais que são castrados precocemente. Castrando na época certa, não vamos ter nenhum tipo de alteração desse tipo. Mesmo existindo essas pequenas desvantagens, eu sou a favor da castração. Claro que cada caso é um caso e isso tudo é definido após uma avaliação. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero realmente ter esclarecido todas as dúvidas em relação à castração. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu volto para falar com vocês. E antes de qualquer coisa, deixe seu like aqui e se inscreve no canal caso você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!